Meus queridos amigos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que vai falar sobre um assunto extremamente relevante para a saúde e para a doença. Nós vamos hoje procurar discorrer de uma maneira, claro, sempre tangível e compreensível para a maioria de todos. Nós sabemos que nesse grupo não existem só médicos, existem pessoas da sociedade que tem interesse em buscar mais saúde, tem interesse em caminhos que possam levar a uma melhor qualidade de vida, e é efetivamente a permanência do estado fisiológico ótimo da glândula tireoide que vai ser uma das ferramentas de base para que nós possamos promover uma boa qualidade de vida. Se nós analisarmos o contexto da anatomofisiologia, considerando o ser humano na sua posição original de pé, nós podemos aprender muita coisa apenas observando o eixo longitudinal de onde o ser humano se equilibra. A gente observa que, dentro da hierarquia hormonal, as glândulas obedecem a um padrão hierárquico muito semelhante à da hierarquia de uma unidade militar, por exemplo. Se nós formos olhar a distribuição anatômica dessas glândulas em relação à posição vertical, nós vamos ver que a glândula que está mais acima do nosso corpo é a glândula pineal, também chamada de epífise. É uma glândula que exerce um controle sobre todos os sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológicos. A glândula pineal é uma grande central de controle, de onde partem os comandos adaptacionais de estímulos que vêm do meio externo, são traduzidos pela pineal e repercutem no meio interno e vice-versa. Os estímulos que vêm do meio interno e que são decodificados por essa central de controle, e essa glândula pineal é que vai determinar o ritmo de produção glandular de todos os outros sistemas produtores de hormônios. A partir da pineal, que fica lá acima de todas as outras glândulas, nós temos o hipotálamo, que é o centro receptor dos principais comandos da glândula pineal. O hipotálamo é uma estrutura cerebral que produz e armazena os hormônios chamados mensageiros, são os hormônios que comandam a produção e o ritmo de síntese hormonal das glândulas. Logo abaixo do hipotálamo, nós temos uma glândula pequena chamada hipófise, dividida em dois lobos, lobo anterior, lobo posterior. A hipófise fica bem no centro da nossa cabeça, do nosso crânio, repousando sobre uma estrutura celular, uma estrutura óssea chamada de célula túrcica, e a hipófise recebe comandos, por sua vez, do hipotálamo, e ela vai estar diretamente relacionando-se com as glândulas-alvo, que, recebendo os comandos através de hormônios mensageiros, hormônios liberadores, irão atuar em todas as outras glândulas do nosso corpo. E se nós observarmos essa divisão sequencial, epífise, glândula pineal, hipotálamo, hipófise, a glândula tireoide, que repousa aqui na face anterior do pescoço, ela fica mais ou menos no meio do caminho nessa linha de comando. O que significa? Ela recebe comandos muito importantes desse sistema cerebral central. Por sua vez, ao responder a esses estímulos, vai produzir uma série de mensagens nas glândulas e dos tecidos alvo, e a tireoide é uma glândula que exerce um controle direto em três sistemas muito importantes no corpo humano. O sistema ovariano, os dois ovários respondem diretamente à produção dos hormônios tireoidianos, principalmente o hormônio chamado triiodotireonina. Os testículos respondem diretamente à tireoide, sendo o T3 um hormônio fundamental para controlar o ritmo de produção e resposta dos hormônios ovarianos e testiculares, que são lançados sistemicamente, os chamados esteroides gonadais, e as glândulas suprarrenais, que repousam aqui atrás, acima dos polos superiores dos nossos rins. Então, esses sistemas glandulares, eles são responsáveis por produzirem um grupo de moléculas sinalizadoras que são chamadas comumente de hormônios. Hormônios são mensageiros químicos, são moléculas reguladoras que, ao serem produzidas em uma determinada glândula, viajam através do corpo humano pela corrente sanguínea e vão atingir as células-alvo para as quais esses hormônios exibem receptores.
Então, o sistema de interação dos hormônios no corpo humano é uma coisa muito semelhante a uma chave e uma fechadura, de onde nós temos de um lado a chave, que seria o hormônio, e de outro lado uma estrutura receptora chamada fechadura. Quando há o atrelamento da chave com a fechadura, do hormônio com o seu receptor, este hormônio vai ser capturado pela célula, vai viajar até o núcleo da célula, passa pela membrana celular externa, adentra o núcleo da célula e lá no núcleo ela vai comandar a replicação do RNA mensageiro e a partir desse RNA ativado, essa célula vai saber exatamente o que é que ela tem que fazer, por quanto tempo, com qual intensidade, que proteína é essa que vai ser sintetizada? É uma proteína de reserva? É uma proteína estrutural? É um outro hormônio? Então, através dessa ação desses mensageiros, chamados hormônios, nós temos o controle do chamado equilíbrio fisiológico, chamado controle da homeostase do meio interno. O que é isso? Para que o nosso corpo funcione com total perfeição, é absolutamente mandatório, necessário e suficiente que nós sejamos capazes de produzir hormônios não só no ritmo certo, mas no tempo certo, na intensidade certa e na duração certa. O problema é que nós temos no nosso corpo dois grandes grupos de reações metabólicas. As reações de construção e de reparo, que são chamadas de anabolismo, e as reações de destruição, que são chamadas de catabolismo. Então, imagine que para o corpo humano se manter em equilíbrio, é necessário que eu mantenha um controle entre os sistemas anabólico e catabólico. Da mesma forma, fazendo aqui a analogia com, por exemplo, uma conta bancária. Para que o indivíduo mantenha a sua conta bancária saudável, é necessário que ele cuide de manter observância não só dos saques, mas também dos depósitos, aonde aí nós traçaríamos a analogia. Depósitos na minha conta bancária metabólica chamam-se anabolismo e as retiradas dessa conta bancária, os saques, são chamados de catabolismo. Pois bem, esse processo anabólico-catabólico é controlado por hormônios. Depende de uma forma intensa de equilíbrio hormonal. O problema é que a natureza entende que a partir de mais ou menos 30 anos de idade, o ser humano atinge o que nós chamamos de limite da sua capacidade reprodutiva. Ou seja, a maturidade reprodutiva no corpo humano, embora vários de nós possamos reproduzir após os 30 anos, principalmente os homens podem ser férteis praticamente até o final da vida, as mulheres estão atingindo uma extensão da sua fertilidade, o seu tempo de capacidade funcional também maior, mas a natureza não entende nada disso, a natureza não conhece avanços biotecnológicos. Ela entende que até 30 anos de idade, o ser humano tem que ter deixado aqui os seus desdobramentos genéticos, ele tem que ter reproduzido, ele tem que ter gerado filhos. E se ele fez isso ou não, a partir de 30 anos, a natureza passa a ser uma das mais perversas megeras que nós conhecemos, podemos falar assim. Por quê? Porque a natureza, a partir de 30 anos, ela entende que não há mais nenhuma razão para manter o indivíduo produzindo quantidades elevadas, fisiológicas, ótimas, dessas substâncias reguladoras chamadas hormônios. E nós vamos passar, independentemente de queiramos ou não aceitar esse fato, a ter um declínio gradual, crônico e cumulativo na nossa capacidade de produzir hormônios. E a partir do momento que nós entramos nesse processo, nós passamos a ter um desequilíbrio nos sistemas anabólico e catabólico, favorecendo cada vez mais o sistema catabólico, os saques na conta bancária, e cada vez menos os fenômenos anabólicos, os depósitos na minha conta bancária. Então, a partir do momento em que eu vou passar a viver dos 30 anos até o meu último dia de vida, produzindo cada vez mais catabolismo e cada vez menos anabolismo, isso vai impactar diretamente na minha capacidade de restauro e reparo celulares. Eu vou passar por um processo de aceleração do envelhecimento celular e, ao mesmo tempo, deficiência de renovação dos sistemas de restauro e de reparo. Isso é tão crítico, é tão grave, é tão importante para o equilíbrio metabólico humano que hoje nós sabemos com clareza que os hormônios não caem porque nós envelhecemos, e sim, nós envelhecemos porque os hormônios caem. Isso está longe de significar que uma pessoa que vive mantendo o equilíbrio hormonal,
quer seja porque ainda produz hormônios em quantidades fisiológicas, ou está fazendo algum processo de recomposição ou de reposição, ela vai parar de envelhecer. Não é absolutamente nada disso que vai acontecer. O envelhecimento vai continuar independentemente de você ter hormônios em níveis ótimos, hormônios em níveis normais, hormônios em níveis baixos. O problema é que, quanto mais baixa é a sua capacidade de produzir hormônios, mais rápido é o processo catabólico do envelhecimento. Então, nós podemos analisar esse cenário à luz, mais ou menos, de uma ladeira. Imagine que, ao invés de envelhecimento humano, eu estou falando de uma ladeira. Essa ladeira, todos nós estamos descendo e iremos descer. É inevitável. Isso começa a partir de mais ou menos 18 a 20 anos de idade. Todos nós, seres humanos, já estamos descendo essa ladeira chamada envelhecimento. O grande problema, a variável que pode ser modificada, a velocidade e a intensidade com que eu desço essa ladeira. Então, você imagina, quanto menos hormônios um indivíduo é capaz de produzir, menos restauro, menos reparo e mais acelerado vai ser esse processo catabólico do envelhecimento. Então, nós poderíamos aqui dar como exemplo 3 indivíduos. O indivíduo A, ele produz uma quantidade ótima de hormônios ou ele está suplementando uma quantidade que ele não consegue mais produzir, somada à que ele ainda produz, produzindo um nível final de hormônios ótimo. Esse indivíduo vai descer esse carro, essa ladeira, nesse carro, chamado envelhecimento, na menor velocidade possível. O indivíduo B está descendo essa ladeira com níveis hormonais regulares. Ele está perdendo cada vez mais hormônio. Ele vai descer esse carro muito mais rápido. Essa ladeira vai ser descida com esse carro numa velocidade muito maior. E o terceiro indivíduo? Eu estou considerando 3 indivíduos com a mesma idade cronológica, com níveis hormonais diferentes. Esse terceiro indivíduo, da mesma idade dos outros 2, que não produz mais hormônio algum, ele entrou em esgotamento, ele produz quantidades ínfimas, ele produz quantidades insatisfatórias de hormônio, ele é que está produzindo a maior aceleração do envelhecimento. Se eu pudesse quantificar aleatoriamente com números, 3 indivíduos de 50 anos, 40 anos, 45 anos. A, produz uma quantidade ótima de hormônios. Ele talvez desce essa ladeira a 40 km por hora. B, está produzindo uma quantidade regular para ruim de hormônios. Ele talvez vá descer essa ladeira a 100 km por hora. E C, não produz mais hormônios, entrou em esgotamento, entrou em insuficiência. Ele vai descer essa ladeira talvez a 130, 140 km por hora. Então, o que é que nós estamos percebendo aqui? O fato de envelhecer não muda porque eu tenho hormônios em melhor quantidade ou em pior quantidade, mas as valências, intensidade e quantidade desse envelhecimento modificam na razão direta da minha incapacidade de produzir hormônios. Então, o que é que hoje a ciência procura fazer? Ela procura identificar nos indivíduos com mais de 25, 30 anos qual é o seu nível atual de produção hormonal. E a partir do momento em que nós colocamos esses níveis hormonais em análise versus as manifestações clínicas que esses indivíduos irão apresentar, queixas que muitas vezes são apontadas como coisas totalmente normais da idade. Diminuição da energia, incapacidade de manter a energia ao longo do dia, oscilações, incapacidade de manter a cognição, falhas na memória, dificuldades para conciliar o sono, ou para iniciar ou para manter, dificuldades de manter a composição corporal, começa a perder massa magra, começa essa massa magra a ser substituída por gordura, vai tendo uma deterioração da composição corporal, diminui a capacidade produtiva, diminui a energia, diminui a estabilidade emocional, e essas pessoas muitas vezes recorrem aos profissionais que olham para todo esse arrazoado de queixas, de problemas, de sinais, de sintomas e atribuem tudo isso ao fato de você ter completado a idade tal. Acredito que muitos de vocês que estão agora nos assistindo já devem ter passado por esse experimento. Chegam lá com uma quantidade apreciável de queixas, de problemas, de sinais, de sintomas, a linguagem interna, a linguagem interior, a voz interior aponta claramente que algo não está bem. Você reporta todo esse arrazoado, toda essa lista de problemas para o profissional e ele simplesmente olha para os seus exames e diz: você está ótimo, você está todo normal, os seus exames estão todos dentro dos parâmetros normais, você não tem nenhum problema. E aí você muitas vezes faz a pergunta: mas doutor, então o que está provocando todos esses fenômenos? Ah,
a sua idade. Você já reparou? Você já olhou na sua carteira de identidade quantos anos você completou? Nesta idade é comum você estar desse jeito. É comum falhar a memória, é comum estar depressivo, é comum a pressão subir, é comum a glicemia elevar, é comum estar tomando medicamentos para controlar sinais e sintomas. Então nós vamos vivendo num mundo onde o ótimo vai cada vez mais sendo afastado, cada vez mais distante. Muitas pessoas que vivem no mundo hoje, após ultrapassar essa faixa etária, 25, 30 anos, vão declinando sua performance gradual e cumulativamente, e a gente passa a viver num mundo onde o medíocre passa a ser o tolerável, o medíocre passa a ser o normal. Não existe mais excelência, não existe mais busca pela saúde. Nós simplesmente deixamos que as pessoas envelheçam, controlando muitos sinais e sintomas com medicamentos, sem entendermos que a maior parte desses sinais e sintomas não guarda nenhuma correlação com a sua idade cronológica. E sim, muito possivelmente, com incontáveis desordens hormonais que vão ocorrer no seu corpo a partir de um dado momento em que ele não consegue mais manter restauro, reparo, renovação, por conta dos declínios hormonais que não são, na maioria das vezes, detectados pela ótica da medicina tradicional. A medicina tradicional, quando solicita avaliações dos perfis hormonais, vai em busca da doença, vai em busca do limite que aquele hormônio está sendo produzido, aonde já se caracteriza uma patologia. Os olhos que devem ser treinados para enxergar são os olhos para nós observarmos que, a partir do momento em que esses níveis hormonais caem abaixo do nível ótimo, não existe mais limite de segurança para que eu possa expectar aparecer um sinal, um sintoma, manter minha saúde, começar a aparecer comorbidades, doenças. Não há mais limite de segurança a partir do momento em que esses hormônios caem abaixo de um nível ótimo. E eu fiz todo esse preâmbulo para que nós possamos contextualizar para vocês a importância magistral dessa glândula que reside aqui na face anterior do nosso pescoço, chamada tireoide. Ela é uma glândula que tem a aproximada forma de uma borboleta, possui 2 lobos, lobo direito, lobo esquerdo, e entre esses lobos existe uma estrutura que chama-se istmo, conectando essas duas estruturas. Num indivíduo adulto, homem ou mulher, ela pesa em torno de 12 a 15 gramas, e ela é o centro de produção de uma molécula fundamental para a vida humana, chamada tiroxina, que muitos conhecem como T4. Tiroxina ou T4. A grande importância da tireoide para o corpo humano, ao contrário do que muitos pensam, não é a produção de T3, triodotireonina, mas sim de T4, tiroxina. Por quê? As células foliculares da tireoide, a tireoide é uma estrutura glandular que possui 2 tipos básicos de células, são as células foliculares e as células C. Essas células C produzem um hormônio importantíssimo chamado calcitonina, responsável pelo controle da atividade osteoclástica. Portanto, pessoas que perdem a tireoide muito cedo são candidatas à osteoporose, à osteopenia, porque essas células deixam de produzir calcitonina e vai haver um descontrole no turnover ósseo a favor da atividade de reabsorção. Então, muito cuidado com pessoas que foram tireoidectomizadas, porque o problema não é só não produzir mais os hormônios. O problema é que essas pessoas têm um risco muito maior do que o da população em geral para desenvolver situações como osteopenia e osteoporose em fases precoces da vida. Então, vamos lá. A tireoide, através das células foliculares, é a única estrutura celular do corpo humano capaz de produzir essa molécula precursora, que alguns chamam de hormônio, mas está equivocado, também não é um hormônio, T4. T4, o único lugar do corpo humano em que ele é produzido, 100% do T4 no corpo humano, tiroxina, é produzido na glândula tireoide pelas células foliculares. Alguém já parou para perguntar por que esses hormônios se chamam, essas moléculas precursoras, esses hormônios, essas estruturas moleculares produzidas na tireoide, tem uma nomenclatura muito parecida? Tem uma letra, a letra T, seguida de um número. T1, T2, T3, T4.
A razão para haver essa letra e esse número para caracterizar as substâncias produzidas na tireoide, agora nós vamos começar a compreender. Esse T remete à fonte, matéria-prima, de onde eu tenho que ser municiado para que ela sirva de matéria-prima para produzir as moléculas precursoras e os hormônios na tireoide. É um aminoácido não essencial chamado de tirosina. Portanto, é da tirosina, um aminoácido que deve ser obtido a partir da minha dieta, que eu tenho a primeira matéria-prima para produzir os hormônios tireoidianos. Então a pergunta, de onde vem a tirosina? Deveria vir da nossa alimentação. Então você já está vendo aqui um problema muito importante. Pessoas que não conseguem manter um padrão alimentar regular e um regular aporte de proteínas na sua dieta, não conseguem municiar o corpo de tirosina para produzir as moléculas e hormônios tireoidianos. Então, vocês já estão vendo que no mundo atual, onde impera muitas vezes os erros alimentares, a comida lixo, a chamada junk food, a fast food, esses alimentos, se é que nós podemos chamar isso de alimentos, usualmente não conseguem manter um aporte suficiente desses aminoácidos e dessas substâncias necessárias para a produção dos hormônios tireoidianos. Um outro fator muito importante, a dieta tipo vegana ou vegetariana. Se não houver uma suplementação proteica nessa dieta, esses indivíduos podem desenvolver distúrbios dos hormônios tireoidianos porque não aportam as matérias-primas necessárias à produção de hormônios. Então, estou colocando aqui para vocês o fator alimentar como um fator importantíssimo para a carência de produção de hormônios tireoidianos e de hormônios de uma maneira geral. Mas como hoje o assunto é tireoide, eu estou focando na produção dos hormônios tireoidianos. Então, T, tirosina. E esse número, 1, 2, 3 e 4, que esse T recebe, indica quantos átomos de iodo elementar essa molécula vai receber, ela vai ser carregada. Então, quando a tireoide consegue colocar em uma molécula de tirosina 4 átomos de iodo, eu formo uma molécula precursora chamada T4. Então, o que é o T4? Uma molécula de tirosina, esse aminoácido, carregado com 4 átomos de iodo. Então, qual é a segunda observação que nós podemos fazer a esse momento? Que eu preciso, da mesma forma que na minha alimentação contenha tirosina, tenha proteína, para que eu extraia a tirosina, eu preciso ter o quê? Iodo. E aí nós temos um problema gravíssimo. Por quê? O iodo é um elemento muito carente, muito escasso na nossa alimentação. Embora existam alimentos que têm alguma fonte de iodo, mas são concentrações muito pequenas, frutos do mar, alga marinha, o sal iodizado, essas fontes não conseguem fornecer um aporte necessário de iodo para introduzir 4 átomos em cada uma molécula de tirosina. Então, nós estamos compartilhando com vocês um problema de base muito importante. A carência elementar de iodo na nossa alimentação, que não consegue suprir a tireoide com a quantidade necessária desse elemento para formar adequadamente os hormônios. E aí você vai me perguntar, mas olha, as recomendações para a ingestão diária de iodo são da ordem de 150 microgramas por dia. Bom, as recomendações para a ingestão de iodo, elas foram estabelecidas na década de 80, quando nós vimos que o elemento chamado iodo, ingerido numa quantidade de até 150 microgramas por dia, as pessoas que ingeriam essa quantidade não desenvolviam bócio nodular, não desenvolviam bócio na tireoide. Então, a molécula de iodo, a ordem de 150 microgramas, está longe de significar que você está ingerindo a quantidade diária necessária de iodo para manter sua fisiologia e seu equilíbrio de produção de hormônios tireoidianos. Ao contrário, entenda que 150 microgramas de iodo em 5 gramas de sal é uma dose suficiente para que você atinja simplesmente a não manifestação de um bócio na sua tireoide. Vamos parar um minutinho? Tá. Só um segundinho, que como é tudo ao vivo, nós estamos aqui sem imagem e estamos pausados devido à baixa qualidade da conexão. Voltou? Voltou. Será que voltou? Voltou. Voltamos. Então, eu estava falando na observância da quantidade mínima de iodo da dieta para que você não tenha um bócio na sua tireoide. 150 microgramas.
Mas as doses para que você mantenha uma função ótima tireoidiana nunca foram determinadas dentro da medicina. Acreditem vocês ou não. Desde 1980, quando se sabe que a dose para não adoecer é 150 microgramas, até hoje, 2019, não se tem a menor ideia de quanto iodo eu deveria ingerir para que eu pudesse manter a minha tireoide em funcionamento ótimo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o sistema captador de iodo da tireoide é o chamado Sódio Iodine Symporter, ou bomba cotransportadora de iodo, é o sistema proteico que funciona de maneira inespecífica. O que é que significa isso? Embora ele tenha sido dotado com a capacidade de capturar naturalmente o iodo... Só um minutinho. Precisamos dar outra paradinha aqui. Esse daqui tá pausando, não sei porquê. Só um minutinho. O seu. Tá aqui, o Instagram também. Pronto. Essas coisas de lives acontecem, né? Então, eu estava falando que o segundo aspecto é que esse sistema cotransportador de iodo, ele não captura apenas iodo. Ele captura qualquer elemento químico que esteja lá na tabela periódica na posição 7b. Na posição 7b, nós temos os elementos chamados halogênios: cloro, flúor, bromo, iodo e astato. Então vocês vão ver um problema terrível que não é, infelizmente, discutido no contexto da medicina tradicional. Uma coisa chamada intoxicação por halogênios. Sim, veja só, você acorda de manhã, toma um banho quente. Naquele banho quente tem cloro naquela água que está penetrando pela sua pele. Logo depois você vai fazer a sua higiene oral. Você vai usar um enxágue bucal, uma fita dental, uma escova com pasta de dente. Todos esses elementos são ricos em flúor. Depois, você se dirige lá para a sua mesa para tomar o café da manhã, tem massas, bolos, pães, farináceos. Esses elementos da indústria da panificação são riquíssimos em brometo. Então, a quantidade de bromo, de cloro e de flúor que nós absorvemos hoje, entrando por esse sistema transportador, é N vezes maior do que a quantidade de iodo que a gente pensa que está ingerindo a partir da dieta. Então, uma das razões pelas quais nós não conseguimos produzir mais a quantidade suficiente de hormônios tireoidianos é uma coisa gravíssima e pouquíssimo discutida dentro da medicina, chamada intoxicação por halogênios. Sim, essas substâncias estão em todo lugar, em vários medicamentos, em vários alimentos, em antissépticos bucais, enxágues bucais, na indústria da panificação. É uma pandemia que nós estamos hoje sofrendo, a intoxicação por halogênios. E vai haver um momento em que, de tanto capturar halogênios e não conseguir capturar o iodo, essas glândulas começam a entrar em hiperplasia e hipertrofia. Então, observe o que estou falando. Muitos desses nódulos e cistos que aparecem na tireoide são a expressão clínica de um corpo gritando por deficiência de iodo. E muitas vezes, quando nós começamos a introduzir um protocolo de reposição de doses temporais suprafisiológicas de iodo, esse iodo passa a ser capturado por esse sistema, esses halogênios começam a ser destoxificados da tireoide e uma coisa incrível acontece. Muitos desses nódulos e cistos começam a regredir e alguns deles até desaparecer. Então, preocupe-se se você tem nódulos ou cistos na tireoide, porque isso pode ser uma expressão clássica de deficiência de iodo causada por intoxicação de halogênios. Então, por halogênios. Esse é um problema muito importante. Então, T4. T4 é uma molécula precursora, não é necessariamente um hormônio. Como a glândula tireoide é o único lugar do corpo em que esse elemento é produzido, por isso que se torna grave quando o indivíduo perde uma tireoide através de uma cirurgia por uma razão qualquer. Porque a partir do momento em que ele perdeu sua tireoide, ele não tem mais fonte de produção dessa molécula precursora chamada T4. E ele vai ter que repor isso artificialmente. Por outro lado, o T3, que é produzido na própria tireoide,
através da retirada de um iodo dessa molécula de tirosina, olha como é sutil e enorme a diferença do que eu vou explicar aqui para vocês. Nós temos um complexo de enzimas no nosso corpo chamadas seleniodinases. Essas enzimas são responsáveis por trabalhar na introdução ou retirada dos átomos de iodo na molécula de tirosina. E existe uma enzima específica chamada 5'-desiodase e tem a função de retirar um átomo de iodo da posição 3' da molécula de tirosina. Quando isso acontece, eu transformo tiroxina, ou T4, em triiodotironina, ou T3. A partir do momento em que eu retiro um iodo da molécula de T4, eu agora formo um hormônio chamado T3. E T3 possivelmente seja um dos hormônios mais importantes para a fisiologia humana. T3 é um hormônio produzido e tem receptores em praticamente todas as células do corpo humano são capazes de capturar o T3 e dele se utilizar. O T3 é um hormônio que tem múltiplas funções no nosso corpo. Controla o processo e a magnitude das taxas metabólicas, boa parte dos processos de produção de energia, fosforilação oxidativa, beta-oxidação, processos de produção de energia dentro das mitocôndrias, dentro das nossas células. E o T3 é um hormônio fundamental para promover a quebra de adenosina trifosfato, que é aonde o nosso corpo consegue produzir, transformar energia química em energia mecânica para o trabalho celular. Então, produzir ATP no corpo humano é essencial que nós tenhamos níveis ótimos circulantes de T3. O problema é que a tireoide é uma glândula que tem uma função metabólica muito elevada e, por isso, possui também um gasto energético absurdamente elevado. Então, o que vai acontecer na prática? A maior parte do T3 que é produzido na tireoide a partir dessa retirada de um átomo de iodo da molécula de T4 é consumido pela própria glândula tireoide. Então, a quantidade de T3 que a tireoide joga no corpo humano para atender a todas as nossas células que deste hormônio precisam é muito pequena. O que significa? Se nós hoje fôssemos contar com a produção de T3 a partir da tireoide, contar para que esse T3 que é produzido na tireoide atingisse a suficiência sistêmica de todas as células que dele precisam no nosso corpo, certamente 100% de nós seres humanos seríamos deficientes de T3. Mas a natureza é muito sábia, a natureza é muito complexa e eu digo sempre que a gente acaba começando a descobrir um outro lado da medicina quando descobre que eu sou muito mais importante para o meu paciente quando eu entendo a sua fisiologia e não atrapalho-a. Então, o grande médico, aquele que certamente vai conseguir produzir melhores resultados, é aquele que menos atrapalha o corpo humano. Então, hoje, eu me considero um especialista em procurar não atrapalhar o corpo das pessoas que me procuram. O problema é que, para que eu consiga entender como não atrapalhar, eu preciso conhecer uma ciência que hoje vive muito distante da formação da maioria dos médicos, uma ciência chamada fisiologia. Como funciona o corpo humano? É uma ciência de alta complexidade, mas que dá para o médico as respostas necessárias que vão direcioná-lo no sentido de transformar-se em um tratador de saúde e não necessariamente apenas num controlador de doenças através de medicamentos. E compreender os princípios da hormonologia, como essas moléculas interagem, como elas se equilibram, como elas formam uma cadeia hierárquica e como tudo isso aí resulta em equilíbrio homeostático para o corpo humano, resulta em restauro, resulta em reparo. É óbvio que agora você vai entender que o indivíduo que certamente tem as menores chances de adoecer é aquele que possui os melhores níveis hormonais. Embora a medicina não seja uma ciência exata, eu não possa de forma alguma estabelecer compromisso com resultados, não é uma ciência matemática, eu não posso somar 3 mais 1 e dar igual a 4 em medicina, isso não existe. O que existe são análise de probabilidades, prognósticos, prognoses. E, em cima desses prognósticos e prognoses, a ciência aponta de maneira nítida e clara aquele indivíduo que tem menor risco de adoecer e que tem maiores chances de ter uma vida longa e saudável é aquele que vive com os maiores níveis hormonais.
E se ele não produz esses hormônios, é imperativo que o profissional seja capaz de reconhecer esses declínios e empreste a esse indivíduo uma quantidade tal de hormônios que, somada ao que ele produz, consiga manter níveis circulantes fisiológicos ótimos desses hormônios, para que eu consiga manter o quê? Restauro e reparo celulares. Então, T3, como a maior parte desse hormônio que é produzido, a tireoide consome, deixa muito pouco para o resto do corpo. Qual é a solução imediata que o corpo tem? Nós temos um complexo de órgãos no corpo humano: fígado, os rins e o baço. Esses 4 órgãos, os 2 rins, o fígado e o baço, são altos concentradores dessa enzima chamada seleniodinase. Então, o que vai acontecer? Olha como a coisa é bonita. Esse T4, que é produzido na tireoide e não foi transformado em T3, ele vai circular no meu corpo, vai circular no seu corpo, vai circular no nosso corpo, carreado por um Uber, uma espécie de um táxi chamado TBG, ou Thyroid Binding Globulin, ou globulina carreadora de hormônios tireoidianos. Esse T4, carreado pela TBG, vai ser entregue, vai ser distribuído para o fígado, para os rins e para o baço. Nesses órgãos que concentram apreciáveis quantidades de seleniodinases, eles vão fazer o papel da tireoide. Ao chegar lá, o T4, ele vai sofrer uma retirada do 4º átomo de iodo e no fígado, nos rins e no baço eu consigo produzir uma quantidade enorme de T3 que vai ser jogado na corrente sanguínea e vai ser o hormônio que vai penetrar nas células dos tecidos-alvo. Então, o que é que eu estou colocando para vocês aqui? Uma coisa importantíssima, não é só pensar em tireoide, é pensar na integridade do todo. O indivíduo precisa ter um fígado em boa condição, uns rins em boas condições, um baço em boas condições, e principalmente o fígado. A célula hepática chamada hepatócito é uma fonte absolutamente importante de produção de T3. E a partir do momento em que nós, no dia a dia, começamos a medicalizar os nossos pacientes para controlar os seus sinais, os seus sintomas, medicamentos podem ter uma interferência direta na capacidade do corpo humano produzir T3 a partir da célula hepática, a partir do hepatócito. E eu estou colocando aqui para análise de vocês um problema que dificilmente vai ser discutido na ótica da medicina tradicional. O comprometimento hepático como uma fonte importante de deficiência de T3 para o ser humano. O comprometimento hepático causado pelo uso excessivo de medicamentos. A iatrogenia medicamentosa como um fator promotor de deficiência sistêmica de T3. Então, compreendendo que o T3 é um hormônio que vai agir em praticamente todas as células do corpo humano, é imperativo que nós entendamos que as concentrações desse hormônio não podem estar em níveis regulares, ou em níveis baixos, ou em níveis normais. Só existe uma forma do T3 controlar todas essas ações e todos esses requerimentos que ele tem dentro do corpo humano. Ele está em níveis circulantes ótimos. E para que eu tenha níveis circulantes ótimos de T3, eu preciso ter uma ótima tireoide, uma ótima alimentação, um ótimo aporte de tirosina, um ótimo aporte de iodo, um ótimo rim, ótimos rins, um ótimo fígado, um ótimo baço e um corpo destoxificado. Então, aonde que tudo isso aponta? Essa analogia e toda essa linha de pensamento que eu estou desenvolvendo com vocês para nós entendermos a ação sistêmica e integrada do corpo humano para produzir T3. Nós estamos chegando na percepção de que, nos dias de hoje, com a quantidade de elementos que interrompem ou interferem ou atrapalham a conversão de T4 em T3, eu digo para vocês sem ter nenhum medo de estar exagerando aqui. É praticamente um milagre uma pessoa produzir níveis ótimos de T3. E aonde que essas deficiências começam? É aos 25 anos? É aos 40 anos? É aos 60 anos? Não, senhores. Não, senhoras. Não, amigos. Hoje, nós estamos, de maneira assustadora, detectando deficiências de T3 intrauterinas. Sim, a deficiência desse hormônio está começando lá na gestação.
como é que se vai produzir uma deficiência de T3 no fetinho que está sendo gerado na barriga da mamãe? Vamos pensar juntos? Não é muito difícil chegar à conclusão. Primeiro, o aporte absolutamente ridículo de iodo que é feito na gestação. Pouquíssimos suplementos vitamínicos contêm iodo. E aqueles que contêm vão ter aí algo em torno de 220 a 200 microgramas por dose. Uma dose absolutamente ridícula. E se já não é suficiente para manter a integridade da tireoide materna, imagina a tireoide fetal. O segundo problema, a tireoide fetal é ativada a partir de mais ou menos o 3º mês de gestação. E para que essa tireoide consiga produzir dentro da barriguinha da mamãe os seus hormônios, é imperativo que esse feto receba um aporte regular, não só de nutrientes, como de iodo, como de ferro. E a deficiência de ferro na gestação pode ser um fator importantíssimo para produzir uma deficiência intrauterina de T3. A partir do momento em que esse ser que ainda está em formação, ainda está em desenvolvimento, na barriguinha da sua mãe, nós já estamos detectando hoje deficiências de T3, imagina que a partir daí nós podemos encontrar deficiência de T3 em qualquer fase da vida. E é isso que nós temos observado com muita preocupação. Deficiência intrauterina de T3, deficiência pós-natal de T3, deficiência na infância, na adolescência, na juventude, no adulto jovem, no adulto maduro, no adulto mais velho, no adulto senil. Em todas as fases da vida humana têm sido detectadas deficiências de T3. O grande problema é que dificilmente nós vamos encontrar deficiência de T3 analisando níveis de laboratório. E a razão para isso é muito simples. O T3 é um hormônio que tem um processo de captura pelas células do corpo humano muito rápida, muito acelerado. Nós chamamos a velocidade com que uma célula captura um hormônio e introduz esse hormônio dentro do seu núcleo, nós chamamos isso de clearance metabólico. Portanto, T3 é um hormônio que tem um clearance metabólico elevadíssimo. Significa, na medida que ele vai sendo produzido, ele vai sendo prontamente capturado pelas nossas células. Então, o que vocês estão observando aqui? Onde é que esse raciocínio vai dar? Vai dar num problema que agora vocês vão conseguir compreender. T3 é produzido em uma quantidade tão elevada, mas é capturada em uma quantidade também tão rápida, que dificilmente sobra grandes quantidades desse hormônio na corrente sanguínea para detectar uma deficiência laboratorial. Então nós vamos gerar um problema de enorme magnitude. Qual é o problema? O indivíduo chega ao seu médico multissintomático, multiqueixoso, e ele, por talvez desconhecer esses mecanismos da fisiologia, vai recorrer àquilo que ele tem de mais concreto na sua formação para detectar essas deficiências. O que é que ele vai recorrer? É óbvio, aos exames de laboratório. Ele vai pedir testes para detectar as disfunções tireoidianas, como o TSH total, o TSH ultrassensível, o T3 total, o T3 livre, o T4 total, o T4 livre. Problemas. A corrente sanguínea não é o meio aonde os hormônios atuam. A corrente sanguínea é o meio aonde esses hormônios que foram produzidos em um determinado local estão simplesmente viajando para chegar em outro local. Significa, dosar um hormônio no sangue não chega nem próximo de expressar a quantidade do hormônio que está presente ou não dentro de uma célula. Então, o raciocínio que eu quero desenvolver com vocês aqui é o seguinte: o local onde os hormônios atuam é dentro das células, dentro do núcleo das células. O mais próximo que eu consigo chegar para identificar isso aí é dosar o hormônio no sangue, ou na saliva, ou na urina. Em qualquer que sejam esses locais, sangue, saliva ou urina, eu continuo muito distante do local aonde os hormônios atuam. Portanto, aqui nós vamos analisar uma discrepância enorme. Por quê? Na medida em que esses hormônios, na medida em que o T3 vai sendo reduzido dentro das células, como eles controlam uma multiplicidade de funções, as células se comunicam e comunicam para o cérebro que algo lá dentro dela está faltando. E o cérebro, de maneira muito sábia, expressa através dos nossos 5 sentidos coisas chamadas sinais, sintomas, queixas. Vamos lá? Incapacidade de concentração. Não consigo manter o foco. Não consigo manter
a minha capacidade de raciocínio focada para aprender um fato novo, uma coisa nova, uma lição nova. Não consigo me concentrar muito tempo em uma aula, em uma informação. Esqueço muito rapidamente das coisas. Incapacidade de lembrar palavras, nomes, lugares. Depressão marcadamente matinal. Acorda pela manhã, não tem motivação, não consegue observar qual a razão de estar desmotivado. Incapacidade de perder peso. Perde peso com enorme dificuldade. Ganha peso com enorme facilidade. Vive fazendo todas as dietas da moda e as passadas, as atuais e as futuras. Reduz um pouco de peso. Daqui a pouco não consegue se manter em dieta, volta a ganhar peso outra vez. Dificuldade de manter a energia ao longo do dia. Oscilações importantes nos níveis de energia ao longo do dia. Não consegue manter uma boa produtividade. Não consegue manter uma boa resposta na atividade física. Percebe que está envelhecendo de maneira muito mais rápida. Começa a observar o seu corpo, vê diminuindo o tônus muscular, aumentando o percentual de gordura. Começa a olhar para o rosto, começa a ver uma intensificação dos processos de enrugamento e envelhecimento faciais. A pele é ressecada, os cabelos são ressecados, os cabelos são rarefeitos, as unhas são quebradiças, são frágeis. O corpo começa a inchar, começa a ter edema de membros inferiores, edema na cintura, incha muito fácil. No final do dia, os pés estão difíceis de entrar nos sapatos, perda da qualidade de vida, dismenorreia, alterações dos ciclos menstruais, diminuição da espermatogênese, dificuldade de ovulação, dificuldade de engravidar, dificuldade de manter a gravidez. Faz uma fertilização, daqui a pouco está perdendo o neném, não consegue manter a implantação, falhas de implantação, mau transcurso da gravidez, gravidez com excessivo ganho de peso. Eu poderia falar aqui para vocês durante 3 horas seguidas de sinais e de sintomas que expressam a mesma coisa. As células humanas estão gritando por T3 e o laboratório não consegue mostrar essas deficiências. Então, onde que está um dos principais problemas hoje para nós intervirmos hormonalmente nessas pessoas? Eu inclusive, na minha formação original, aprendemos a tratar exames de laboratório. Nós vamos olhar muito mais para os números que estão nos pedaços de papéis do que para as pessoas. Nós cometemos uma inversão absurda. Achamos que o papel vai trazer um número que é mais importante do que você está me expressando, do que você está sofrendo, do que você está me contando, do que você está me dizendo acerca dos seus sinais, seus sintomas, seus problemas. Então, este é um problema gravíssimo. Por quê? Porque lá no hipotálamo e na hipófise, nós temos um sistema de comunicação que fica completamente enlouquecido quando eu tenho deficiência de um hormônio produzido lá da minha suprarrenal, chamado cortisol. E esse sistema hipotalâmico hipofisário não consegue sinalizar para a tireoide produzir uma quantidade maior de T4 para se transformar em T3. E eu vou gerar que tipo de problema? Um quadro que nós chamamos, no jargão da hormonologia, de hipotireoidismo hipofisário. Sim, o hipocortisolismo afeta diretamente os sistemas reguladores hipotalâmico hipofisários e eu vou lançar na corrente sanguínea uma quantidade ínfima de TSH diante de uma deficiência importante de T3. Então, qual é o cenário que eu gero? Eu gero um paciente sintomático, multiqueixoso, com problemas perceptíveis. Se você parar 10 minutos na frente dele e ouvi-lo com respeito e com atenção, você vai ver a lista interminável de queixas e de problemas que essas pessoas apresentam e você vai olhar lá no laboratório o TSH de 0,8, o TSH de 0,9, o TSH de 1,5. Sim, porque pelos princípios das referências laboratoriais, eu só tenho caracterização de uma deficiência de produção tireoidiana quando esse TSH ultrapassa 4,5. Se esse indivíduo está sofrendo uma desregulação hipotalâmica hipofisária devido a uma insuficiência de cortisol, esse indivíduo não consegue elevar o nível de TSH para um nível laboratorial que expresse o diagnóstico laboratorial de deficiência de T3. Então, nós vamos gerar o quê? Pessoas que vão continuar sofrendo, pessoas que vão continuar tendo problemas, pessoas que vão agravando seus problemas na medida que vão envelhecendo e outras quedas hormonais se instalam, mas os laboratórios não mostram números suficientes para que eu intervenha. Então,
qual é a distorção que é gerada nesse cenário? Eu me torno um tratador de exames de laboratório. Eu só tenho autorização para intervir na sua vida quando o laboratório me autoriza. E nós sabemos hoje que pelo menos 90% dos indivíduos que têm deficiência clínica de T3 não apresentam deficiência laboratorial. Então, o indivíduo sintomático, quando eu comparo o laboratório com os seus sintomas, se eu utilizar apenas o laboratório como guia para definir se eu intervenho ou trato ou não, eu estaria errando em cada 10 pacientes em 9. É muito alta a taxa de erro quando eu confio apenas no exame de laboratório. Então, o que é que nós sugerimos que as pessoas passem a adotar? Se o T3 é o hormônio que controla o processo de produção de energia, a estabilidade do recrutamento de energia, eu vou utilizar isso como uma pérola clínica para detectar a deficiência clínica de T3, não necessariamente a laboratorial. Eu tenho que tratar clinicamente esse indivíduo. E esse é um processo muito lícito e muito comum na medicina. Uma coisa que nós chamamos de teste terapêutico. Vamos supor que o laboratório está certo e a clínica está errada. Você tem muitos sinais e muitos sintomas que me sugerem que você tem um hipotireoidismo, o laboratório diz que está tudo ok. Eu prefiro acreditar no ser humano. Eu prefiro acreditar na clínica. Quando o laboratório fala algo coerente com a clínica, ok, importante. Mas quando o laboratório aponta para um lugar e a clínica aponta para o outro, normalmente a gente acerta muito mais acreditando na clínica do que valorizando o número de laboratório. Então, existe um teste de ouro para detectar insuficiência tireoidiana. É o chamado teste da temperatura basal. Eu me refiro. Ele vai demonstrar se nas suas células estão chegando os aportes necessários de T3 para produzir o quê? Homeostase térmica. Como o T3 é um hormônio que controla a produção de energia e a produção de ATP dentro das nossas células, dentro das mitocôndrias, o que é que vai acontecer? Quando o indivíduo tem um aporte sistêmico desse hormônio que está cobrindo todas as suas necessidades, ele acorda pela manhã com a temperatura matinal boa. O que é que seria uma temperatura matinal boa? Você desliga o ar-condicionado do seu quarto, aguarda a percepção de que a temperatura voltou ao normal, aquela sensação de que já estou na temperatura ambiente, não estou mais sob a influência do ar-condicionado, e a partir desse momento, eu aguardo 10 minutos e ponho um termômetro na minha boca. Ponho o termômetro na boca, espero ele acionar, que aquela temperatura atingiu a temperatura real do seu corpo, e olho aquela leitura. O indivíduo que acorda pela manhã e não consegue produzir uma temperatura de pelo menos 36,3 graus centígrados, ele tem deficiência sistêmica de T3. Então, esse teste da temperatura basal, ele é muito mais importante do que, muitas vezes, os exames de laboratório, porque ele é muito mais precoce em identificar uma deficiência dentro das células do que aquele TSH ou aquele T3 que estão sendo dosados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a temperatura basal? Primeiro, mulheres em idade reprodutiva. Na fase menstrual e na fase de ovulação, é a possibilidade de dar falsos resultados negativos. Então, nas mulheres em idade reprodutiva, a melhor época de aferir a temperatura matinal é uma semana após parar o sangramento menstrual. Termos cuidado também se essas pessoas estão, nesse momento, com algum processo infeccioso, algum processo virótico, algum processo intestinal, alguma infecção por algum bioagente patogênico, porque todas essas situações podem alterar a temperatura basal e alterar a leitura desses resultados, produzir falsos negativos. Mas é um teste de alta acurácia e ele funciona muito melhor do que exames de laboratório. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se o indivíduo é sintomático e a temperatura matinal dele está abaixo de 36,3, isso é característico de insuficiência intracelular de T3 e me autoriza, enquanto médico, a intervir terapeuticamente com o tratamento. E aí a gente chega na parte final, que é o tratamento, que é outro problema onde existe uma quantidade expressiva de falhas. Por quê? Porque, usualmente, se propõe para a correção das deficiências de T3 a introdução do tratamento de T4. E quando eu introduzo T4 isoladamente no corpo humano, a introdução da monoterapia com tiroxina, levotiroxina sódica sintética, tem vários nomes comerciais, Synthroid, Levoid, Eutirox. Essas moléculas, ao serem introduzidas no corpo humano,
elas sofrem a ação dessas enzimas chamadas seleniodinases e ocorre uma anomalia de retirada. Olha só que coisa interessante. Quando eu estou tomando apenas o T4 para tratar um distúrbio tiroidiano, o T4 sintético é transformado em T3 reverso. Eu retiro esse iodo da posição errada na molécula de tirosina. E ao tirar, ao invés da posição 5' eu tiro da posição 3', eu transformo essa molécula de T4 não em um hormônio bioativo, que é o chamado T3, mas em uma molécula inativa, chamada T3 reverso. Então, uma boa parte do tratamento isolado com T4 produz a conversão para T3 reverso. E é por isso, a conversão para T3 bioativo é muito pequena. É por isso que agora você está entendendo por que uma quantidade tão elevada de pessoas que faz o tratamento só com T4 permanece sintomático. Percebe que o corpo não voltou totalmente ao normal. Percebe que podem haver algumas melhoras pontuais, mas que a boa parte dos sintomas residuais persiste. E aí ele volta no médico. O médico muitas vezes não consegue fazer a leitura desse quadro. E ele assume que o tratamento clínico não está produzindo um bom resultado porque a dose de T4 sintético está pequena. O que é que ele faz? Aumenta a dose. E quando ele aumenta a dose, ele está fazendo apenas o aumento da conversão desse T4 sintético em T3 reverso. Gera uma situação muito parecida, eu gosto até de fazer essa analogia, do cachorro tentando morder o rabo. Não vai conseguir produzir um resultado satisfatório. Então, a quantidade de resultados insatisfatórios com a monoterapia com T4 sintético é muito elevada. E por isso, é muito importante que o médico considere, nessa terapia de intervenção da deficiência de T3, o hipotireoidismo, a associação da terapia combinada, introduzir nesse regime tanto o T4 quanto o T3. Ocorre que T3 é um hormônio que tem uma potência biológica muito elevada. E na maior parte das vezes, eu não posso colocar T3 numa razão de 1:1 com T4. Eu vou produzir efeitos colaterais na esmagadora maioria das pessoas. Conclusão, muitas vezes a rejeição ao T3 é simplesmente porque você está recebendo uma dose inadequada do hormônio. Então é necessário aferir a dose, determinar a proporção exata entre T4 e T3. Recorrência, é necessário usar isso mais de uma vez ao dia. O T3 dificilmente vai conseguir durar 24 horas e é necessária a reposição. Como nós estamos ao vivo, chegou aqui uma autoridade máxima, a Cleo, que é a minha princesa mais nova. Veio da onde, meu amor? Você veio do... De onde vem esse kimono aqui? É do? Judô. Do judô. Seisei ni? Arigatou negashimasu? Veio a autoridade, chegou agora do judô, chegou da aula do judô, está participando aqui conosco nessa live. Dê tchau pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo! Essa é a minha judoca do coração, o meu amorzão. Porque você colocou 2 celulares. Para poder todas as pessoas ficarem vendo o papai, meu amor. Tá ali, estão vendo daqui, estão vendo dali. O papai está falando com os amigos dele sobre umas coisas de medicina, umas coisas de hormônio. Entendeu? Entendeu, minha princesa? Então, pessoal, é um assunto muito complexo. É óbvio que nós não temos pretensão alguma de esgotar um assunto dessa magnitude, dessa complexidade no transcurso de uma live, né? Seria muita pretensão da nossa parte falar que nós esgotamos esse assunto, mas eu espero que nós tenhamos, pelo menos, lançado na mente de vocês alguns pontos de reflexão, alguns caminhos para que a gente possa realmente entender a extraordinária importância que os hormônios têm nas nossas vidas e, dentre eles, esse hormônio gerador de vida, gerador de energia, gerador de eficiência e eficácia metabólica, chamado triiodotireonina. Eu acredito Agora eu te vou falar. Fale, meu amor, diga. Tchau para vocês, foi um prazer estar aqui hoje. Tchau para vocês, foi um prazer Está... estar aqui hoje. Eita. Então pronto, pessoal. Aguardem a nossa próxima live. Nós vamos anunciar aí na próxima semana. Sugiram temas, deem a sua contribuição, nos digam o que é que vocês gostariam que nós abordássemos e nós estaremos juntos dentro em breve para mais uma live, tá bom?
Forte abraço, um carinhoso cheiro. Fiquem todos com Deus.